Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje falaremos sobre como lidar com espíritos obsessores. Nesse vídeo, então, falaremos sobre a origem de algumas palavras, traremos uma breve definição do que é uma vibração densa, de como que podemos nos equalizar a uma vibração mais sutil e explicar também o que é essa vibração mais sutil. Caso você aprecie nosso conteúdo, pedimos que você se inscreva, que você avalie. Isso é muito importante para nós, tá bem? Porque o trabalho continue crescendo. Bom, entendendo as palavras. Quando nós falamos de palavras hoje em dia, nós temos uma certa dificuldade de entender o real propósito daquela palavra existir. Chegamos a um ponto onde, quando você pergunta para uma pessoa o que é amor, ela define paixão. Então, quer dizer, alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Então, para que a gente consiga entender o que nós vamos falar, vamos resgatar algumas palavras que se perderam, o significado delas. Falando da obsessão. Como vocês já sabem, a maioria das palavras que temos no português vieram do latim, do grego, então não é segredo vocês ouvirem que obsessão vem do latim obsidens, que lembra refém. Então, obsessão seria algo importuno, atormentador. Uma obsessão seria um apego excessivo, exagerado, uma compulsão, um aborrecimento, alguma insistência exagerada. Então, tratando isso no dia a dia que nós vivemos. Nós, seres humanos, temos a capacidade de amar tudo que está à nossa volta, de forma consciente, né? Então, amar os objetos, amar as pessoas que estão à nossa volta, os animais que estão com a gente, a nossa casa, onde moramos, enfim. Mas acontece que durante a nossa vida temos os traumas, que são coisas que vivemos, que atribuímos uma emoção negativa em cima e engolimos aquilo, não digerimos, vamos deixando aquilo crescendo na gente. Esse trauma, ele começa a criar comportamentos, e um dos comportamentos pode ser essa obsessão, porque entendemos que, no caso, a pessoa tem capacidade de amar 360 graus do que está à volta dela, mas ela foca a atenção para uma direção, para uma pessoa, para um objeto, para uma casa, para um animal. Então ela despeja toda aquela energia num ponto. Veja que isso é uma sobrecarga emocional. E isso prejudica tanto quem recebe quanto quem envia. Isso demonstra um apego. Então veja que, na verdade, a obsessão ela entra no medo. No medo de perder, no medo de estar enganado, no medo de ter que confrontar a verdade. Então esses medos vão gerando esses comportamentos para fugir da realidade. E é importante entender o que é obsessão para entender o que é um obsessor. Então veja que até mesmo em vida, né, vivendo aqui encarnados, nós somos suscetíveis a isso também. Então nós temos hoje muito apego à tecnologia, apego a conversas banais, apego à televisão, à internet. Então é complicado, nós focamos nossa atenção para coisas que estão fora de nós, pelo medo que temos de nos enfrentar, pelo medo que temos de lidar com nossos próprios pensamentos. Então é uma obsessão pelo que está de fora. Não somos tão diferentes do que os obsessores que estão desencarnados. A grande diferença é que nós estamos encarnados, é isso que difere. Mas veja que o estado emocional, o estado vibracional, atinge todas as dimensões. Falando então do espírito. Quando buscamos a definição do espírito, sempre vem acompanhado a alma. E sempre confunde um pouco, então é um pouco complicado diferenciar as duas. A gente conseguiu chegar a esse resultado de forma melhor por causa do latim. Quando a gente buscou o latim, quis entender o que quis dizer no começo da criação da palavra, aí ficou mais claro. Então, o caso do espírito, do latim spiritus, está intimamente relacionado ao verbo spirare, que lembra o sopro de vida. Então, como a parte da respiração do corpo. Então, o espírito é a parte de um ser que está diretamente conectada com a fonte criadora, que é Deus. Então, veja, o espírito é uma das primeiras emanações que o ser tem com a divindade, entrando depois a alma. Então, a alma vem do termo, no latim, ânimo, que representa o ânimo de se mover. Então, é um conjunto de atividades que estão presentes na nossa vida, como pensamento, afetividade, sensibilidade, coisas que fazemos, enfim. Então, podemos entender que o espírito vem primeiro, depois a alma. E depois vem os corpos mais densos até chegar no corpo físico. Então tudo isso são corpos que vão atingindo outras dimensões para conseguir se comunicar com a existência. Entender esses pontos é positivo, é bom para nós. Por que que é interessante? Quando nós falamos de um comportamento físico,
é mais fácil de se resolver. Na verdade, é menos difícil. Vamos explicar. Se você tem um vício físico, por exemplo, você tem vício em beber café, você tem vício em chocolate, você tem vício em beber e em fumar, é difícil de parar? É, com certeza é difícil. E se a gente não conseguir superar o que dispara esse vício, o nosso corpo vai encontrar uma outra maneira de despejar aquele vício. Então, por exemplo, a pessoa fuma demais, aí ela para de fumar sem entender o porquê que ela fuma. Ela vai encontrar uma outra compulsão, comer demais. É uma compulsão, colocar coisas pra dentro. Então aí ela ganha peso, por isso que fala que quando para de fumar engorda. Ou a pessoa que bebe demais, ela para de beber bebida alcoólica, daí ela passa a beber outras coisas, muito refrigerante, passa a comer bastante também. São compulsões, tudo compulsões. E as compulsões visam preencher vazios. E a gente acha que esse vazio é físico, mas na verdade é mais sutil que isso. Então veja, beleza, o vício físico é menos difícil de vencer, mas com disciplina você consegue. Mas o vício mental é mais difícil. Vício de fofocar, vício de criticar negativamente, vício de sempre interpretar as coisas pro lado negativo, vício em se fazer de vítima. Então, esses vícios são muito mais difíceis de desfazer. E esses vícios é onde atinge os espíritos obsessores, porque são vícios mentais. Eles não têm corpo físico para conseguir representar esse vício. Então, eles se limitam ao espírito, né, ao plano espiritual. Então, para eles é muito mais complicado lidar com os defeitos que eles têm. E o que faz com que eles se atraiam para nós? A compatibilidade. Vamos falar disso já já. Bom, as baixas vibrações. Como já sabemos, as vibrações se tornam mais sutis, ou seja, mais leves, à medida em que se elevam, que elas vão subindo. E elas se tornam mais densas, ou seja, mais duras, à medida que elas vão descendo. A principal maneira de sermos pegos é através dos nossos defeitos. Então veja, por mais que você se coloque diante de um entorno, de um lugar, que as pessoas só falem palavrão, que elas tenham hábitos negativos, que elas façam só coisas negativas mesmo, você só fica suscetível a fazer o que elas estão fazendo se você tiver uma rachadura na tua vibração. Alguma coisa que permita que isso entre dentro de você. Por exemplo, um recalque. Quando uma pessoa fala... Nossa, eu odeio droga, eu odeio essas coisas que as pessoas fazem. Opa, ódio é uma emoção, é uma conexão muito forte que existe entre o indivíduo e aquele objeto. Então a gente entende por que existe tanta emoção assim. Aí quando você começa a investigar, você pode ver que talvez, né, não vou dizer sempre, a pessoa queria ter vivido aquilo, mas não pôde, porque ela cresceu numa família evangélica, de igreja, ou porque restringiram ela, ou porque fizeram ela acreditar que aquilo era pecado. Então ela recalcou aquele objetivo dela. Então quando ela cresce atacando os outros, com preconceito, demonstrando que é um recalque, ela queria ter feito e não fez. Então quando ela se coloca, quando a vida coloca ela no meio desse entorno, se ela tiver esse recalque, é questão de tempo para que ela faça também. Então por isso que é necessário ter uma maturidade, entender o que de fato se quer, o que não se quer e por quê. Nós somos explorados pelos nossos defeitos. Se eu sou suscetível ao roubo e a vida me colocar numa situação que me permita, vou fazer. Então veja aqui, o que define a situação em si é a minha consciência. A vida traz as circunstâncias porque faz parte dela, mas eu opto porque isso parte de mim, isso cabe a mim. Livre-arbítrio está aí para provar isso. Em nossa existência, podemos observar, né, a diferença das vibrações entre as virtudes e os defeitos, bem como a atenção que oferecemos a cada um deles e na consequência. Então, em outras palavras, nós podemos, no plano manifestado, aqui onde estamos agora, nós temos os defeitos e temos as virtudes. Defeitos são coisas que fazemos que prejudicam o todo. E virtudes são coisas que fazemos que ajudam, que auxiliam no todo. Então, aquilo que auxilia, eleva, porque faz com que o ser humano cresça, que ele ascenda. Aquilo que prejudica é pesado, tanto que a consciência fica pesada, que a pessoa tem que lidar com aquilo que ela fez e muitas vezes não consegue. Então é como a gente fala, você pode comprar um travesseiro que você pague 5 mil reais nesse travesseiro, mas se a tua consciência não estiver tranquila, você não vai dormir direito. A consciência não deixa se enganar. Então, através desses gestos, desses sintomas, nós temos esse norte de saber para qual caminho estamos indo. E a atenção que damos define de fato o nosso estado de espírito. Se nós somos abertos a um obsessor ou se somos fechados a um obsessor. Chegando à grande conclusão, que quando você está elevado,
não é que você se fecha, não é que você está trancado, mas é que para aquele obsessor te alcance, ele precisa subir também. E normalmente obsessores não querem subir porque eles estão conformados onde eles estão. É onde há essa autoproteção do universo, que não precisa nem fazer nada, como se fala. Bem, então temos que nos lembrar que o universo funciona através das vibrações. Então, por essa razão, nós podemos entender se existem portas abertas no indivíduo através das coisas que ele faz, das atitudes que ele tem. Então, como a gente estava falando, preconceito, ele determina o quê? Uma pessoa recalcada. Ela tem uma vontade que foi castrada, que as pessoas mostraram para ela que isso era errado, ela guardou, não conseguiu elaborar isso, então ela passa a atacar os demais. Então isso demonstra uma porta aberta, uma falta de empatia, uma falta de amor. Ou às vezes as pessoas que criticam demais, que falam demais umas das outras. Muito provavelmente na infância elas ouviram isso, sempre criticando, sempre falando que elas não estavam bem, que sempre nunca era o suficiente, elas nunca conseguiam dar conta de nada, elas eram inúteis, que não conseguiam fazer as coisas direito, então ela vai crescendo com esse senso de que não importa o que faça, nunca está bom. Então quando ela cresce, ela cria esses comportamentos, de que não importa se uma coisa está aparentemente bem, ela vai encontrar um defeito, porque encontraram defeitos nela também. Então é um padrão que segue. Indivíduos que fazem isso, que criticam, que reclamam, que lamuriam, que estão num complexo de vítima, que têm compulsões, que praticam defeitos no geral, a porta está aberta. E é ali que os obsessores entram, manobram a consciência e conseguem controlar o que aquela pessoa faz. Então veja que, falando agora da equalização. Quando um obsessor ele começa a chegar perto, ele começa a manifestar uma dúvida. Vamos ver isso já já. Bem, para que uma vibração densa alcance seu objetivo, ela precisa que esse objetivo se abaixe. Pois caso a vibração se eleve, esse obsessor corre o risco de transmutar. Então, normalmente os obsessores, eles gostam da zona de conforto. Então, eles não buscam mudar muita coisa. Tanto que a gente vê isso na sociedade bastante. As pessoas, elas priorizam métodos que fazem com que as coisas mudem, mas que elas fiquem as mesmas. Então elas querem mudar a sociedade, mudar o governo, mudar a empresa, mudar a família, mas elas não precisam mudar nada. Isso também é um aspecto de consciência baixa, consciência obsessora, porque ela abre mão da própria responsabilidade e terceiriza a responsabilidade para os outros. Então veja que isso é um problema. E essas vibrações, por elas não quererem sair do lugar, normalmente elas não conseguem alcançar o objetivo, se o objetivo delas estiver elevado. Uma pessoa que sempre está buscando ascensão espiritual, sempre está buscando entender, sempre está buscando o todo no sentido geral da coisa, é uma pessoa que é dinâmica. Então ela nunca tem uma mente que é sempre do mesmo jeito. É uma pessoa imprevisível, no bom sentido, porque ela está sempre evoluindo. Então é difícil de se rastrear e de se conseguir manipular. A dúvida se manifesta. Então quando o obsessor chega, uma das primeiras coisas que vem na mente de quem está sofrendo com essa obsessão, ela começa a se pensar coisas assim. Será que isso vai dar certo? Mas será que você tem certeza que isso funciona? Ou, e se isso não der certo? E se isso não acontecer? E se você estiver errado? E essa dúvida vai colocando em risco tudo que a pessoa está fazendo. Quanto mais o indivíduo dá atenção para essas perguntas, e quanto menos ele responde essas perguntas, mais essas hipóteses vão ganhando força. E elas se camuflam de falsas verdades. Quando isso acontece, fica muito difícil da gente conseguir chegar na crença que começou tudo isso. Então, por exemplo, se você está num propósito nobre, né, espiritualmente falando, você está no seu caminho. Vai acontecer de você parar e pensar, será que isso dá certo? Será que é verdade? E se eu estiver errado? E se eu estiver errado? E se eu descobrir que isso não existe? Abre os olhos, né? Responda, pegue fatos da sua vida. Vamos supor, né? Vem na tua cabeça. E se a espiritualidade for uma mentira? Recorre à tua memória, analisa os fatos. O que aconteceu na minha vida que eu pude provar que a espiritualidade existe? Aí você encontra lá alguma coisa que aconteceu, responde a esse pensamento. Acabou. Porque se você não responde, ele vai aumentando, até chegar num ponto que quando você der por si, você já vai ter se afastado tanto do que você está buscando que você já não vai querer voltar. Você vai voltar para a vida que você tinha antes e vai esquecer o que você estava fazendo. Isso é muito comum, a gente sair do estado de presença. Bom, energias densas buscam a redenção. Por isso, se nós hostilizarmos ou tentarmos afastá-las de nós, isso vai fazer com que outros obsessores venham até nós. Então, quanto menos julgar essa vibração, quanto menos
a ver como uma ameaça, mais esse obsessor vai se encontrar numa borda. Ou ele continua do seu lado e se eleva com você, ou ele se mantém como está e se afasta. Falamos isso porque normalmente quando falamos de obsessor, as pessoas acreditam que tem que exorcizar, que tem que banir, tratar mal, né? Vai embora, não sei o quê. Mas assim, nós temos muitas vivências espirituais, principalmente meditação. Então uma das coisas que nós hoje temos propriedade para falar é por experiência própria. Obsessores, quando eles vêm, eles estão buscando alguma coisa, isso é óbvio. Pode até ser que eles estão lá fumando através de você, bebendo através de você, sentindo essa energia negativa, mas eles estão buscando alguma outra coisa por trás disso. Só para vocês entenderem. Obsessores também fazem com que as pessoas acabem brigando. Elas não obrigam, elas sugestionam. Então, no caso, você tá no relacionamento conjugal, aí começa a vir pensamento na sua cabeça. E se a pessoa estiver te traindo? E se a pessoa estiver fazendo isso, aquilo, aquilo outro? Vai enchendo a tua cabeça de coisa. Você não responde esses pensamentos. Eles te dominam. Você vai e faz o que esses pensamentos estão mandando. Depois que esse obsessor parte, fica a tristeza para você lidar. Você fez o que ele queria, que é gerar uma energia de raiva, de ressentimento e de mágoa. Depois que isso é feito, vem o resíduo, o que sobra. Remorso, tristeza, arrependimento. Aí você que lide com isso. Então isso é perverso. Veja que muitas vezes nós não temos consciência disso. Mas voltando a essa questão. O obsessor, o que ele está buscando? Ele está buscando redenção. Ele está buscando amor. Se ele vê que ele chega até você, você sente aquele calafrio, sente que tem alguma coisa ruim perto de você, e você começa a mandar amor, compreensão, carinho, faz uma oração, imagina a luz que desce do cosmos até o seu coração, iluminando o seu chakra cardíaco. Então isso muda tudo. Não precisa você rezar, fazer um banimento, alguma coisa. Pelo simples fato de você se elevar, esse espírito vai ter duas alternativas. Ou ele fica com você e se eleva, ou ele vai embora e caça o rumo dele. Se você manter essa constância, essa oração constante, esse coração aquecido, ele não vai chegar perto de você, nem ele, nem ninguém, porque você já não vibra nisso. Mas para que a gente chegue nesse ponto, o que a gente tem que fazer? Examinar nossos recalques, examinar nossos preconceitos internos, saber que eu sinto raiva de quê? Eu sinto raiva que alguém use drogas? Por que eu sinto raiva disso? Alguém na minha família usou drogas e aí se perdeu para as drogas e teve algum problema? O que aconteceu? Ou será que eu tenho alguma vontade ali que eu não estou querendo reconhecer que eu tenho? Porque quando uma pessoa tem esse ódio, e às vezes a gente pergunta, você já parou para pensar se você também não tem vontade? A pessoa nossa, eu jamais, ela até fica brava. Nunca, jamais, você tá doido? Você tá querendo dizer o quê? O que você está insinuando? Fala, não estou insinuando nada, só estou perguntando, foi só uma pergunta. É só você falar, não, eu não tenho vontade. Então, quando a pessoa se exalta, é porque existe emoção. E se existe emoção, é porque existe uma conexão. Isso é lógico. Não é uma questão de chutômetro, é uma questão de fato. Isso é um fato. Bem, indo para a questão de elevar as frequências. Ninguém é absoluto, a não ser o próprio Deus. Então, tendo isso em mente, sabemos que seres iluminados podem tombar. E seres das sombras podem se levantar. As crenças impostas imperam sobre a realidade e isso gera confusão. Então vamos tratar no português mais claro. Arcanjos são seres de extrema evolução, se comparado a nós principalmente. Mas eles não são imunes. Se eles começarem a ter dúvidas, se eles começarem a pensar coisas negativas, eles vão descendo. A mesma forma se nós começarmos a pensar na fraternidade, no amor, na justiça, na bondade, nas virtudes como um todo, nós vamos nos elevando. Então veja que o universo ele não obriga ninguém a nada. A infinita possibilidade sempre está aberta. E é importante que entendamos isso, porque o obsessor ele não está destinado a vagar eternamente perdido na face desse universo. Ele tem uma chance de redenção e ele tem que estar ciente disso. Saber que ele está nessa faixa onde ele está porque é uma fase. Às vezes ele queria alguma coisa, não deu certo, ele se tornou obsessor por um objeto, por uma ideia, por uma pessoa, se prendeu àquilo. Uma coisa que é muito, muito comum falando. Quando vem um obsessor perto de uma pessoa, e é sempre o mesmo, muitas vezes nós entendemos que é uma amarração do passado. Então, claro, tem pessoas que não acreditam em vidas passadas, não vamos entrar nisso agora. Mas isso acontece, a pessoa vai lá, ela queria ficar com a pessoa. A natureza entende que não é prudente fazer isso. Veja que ninguém foi obrigado, tanto que amarrou a pessoa. Mas existe a recomendação da natureza.
Olha, baseando a sua vibração com a vibração da pessoa, somando ao fato onde vocês querem chegar, não bate. Essa relação não vinga. Aí a pessoa, em vez de entender, tentar entender o que está acontecendo, ou os motivos do porquê que a natureza não financia isso, o que ela pensa? Ah, já que não é por bem, vai por mal. Já que não é porque a natureza quer, eu vou amarrar então. E vai e faz uma conexão dessas. E amarrações são conexões densas, elas unem através de defeitos, através de apegos. Então o que amarra duas pessoas? É um medo que elas têm do abandono. Só que isso é canalizado entre uma e outra. Então não consegue se dissolver, a menos que elas deixem de sentir medo, que elas transmutem o medo em amor. Aí o laço se desfaz. Então veja que isso é muito importante de ressignificar. Seres obsessores buscam redenção, eles estão caminhando para isso. E se nós facilitarmos isso, melhor para eles, melhor para nós, melhor para o cosmos. Bem, nesse caso, somos educados, nunca punidos. O universo é um mar de infinita possibilidade. Eventualmente nós tombamos, nós caímos. E nós recebemos um aprendizado sobre o que é prudente ou não. Então isso entra na questão do karma. Muitas pessoas acham que karma é para punir, mas na verdade é para educar, né? A gente sai do caminho, o karma vai lá tentando aparar as arestas ali, a pessoa volta para o lugar, gerando dor e sofrimento, e a pessoa não entende o que está acontecendo. Ela continua sofrendo para ter o que ela quer. Então isso é complicado. Quando a gente pede para Deus, né, para o cosmos, universo, eu quero amor, eu quero abundância na minha vida. Aí a natureza vai, olha para a nossa vibração e fala, pô, mas para você ter isso, você precisa perdoar isso daqui. O que a gente tenta fazer? A gente tenta atingir a prosperidade carregando aquele peso daquela mágoa, daquele ressentimento, porque a gente não consegue perdoar. E a gente fala, mas isso não tem perdão, isso não tem jeito, isso não pode acontecer. O que a vida pode fazer? Esperar. Apenas esperar. Porque se a vida concede a bênção para uma consciência que não sabe dar valor, isso é um desperdício de recurso. E a natureza não desperdiça nada. A comprovação da maturidade está em perceber a injustiça dos demais sem se sentir seduzido em praticá-la. Consciência é difícil de se conquistar e fácil de se perder se não houver inteligência e sabedoria. Então é um exemplo que a gente estava dando, né? De quem está usando tóxico à sua volta e você fala que tem, eu tenho ódio de quem usa droga. É um recalque guardado. Então veja que nós vemos que nós somos maduros porque está tudo acontecendo à nossa volta. Estão roubando, estão matando, estão fazendo o que for lá. E você está sóbrio, sabendo que o que eles fazem não define quem eu sou. Eu já entendi alguma coisa aqui da minha vida. A gente começa a entender que quando você vai adquirindo conhecimento, você sabe, você olha para uma situação e você fala, não vai dar certo. Não vai dar certo isso aqui. Mas o que você pensa? Eu não posso falar, porque se eu falar, a pessoa vai achar que eu tô castrando ela. Então, vamos deixar. Aí a pessoa vai, faz, quebra a cara. E a gente tem que estar aberto. Quando a pessoa vier chorando, que acontece muito isso, você fala, não, tá tudo bem. Acontece, tá tudo bem. O que você aprendeu com isso? O que isso te ensinou? Então, observa o que você aprendeu. O tombo foi o pagamento que você pagou para poder receber o que você aprendeu. Então, é justo. É justo. E todos nós caímos também, não é verdade? Quem nunca? Eu também, já vezes que eu olhei para a situação, às vezes eu sabia, falei, nossa, isso aqui não vai dar certo, mas vamos ver quem sabe. Não deu. Fazer o quê? Então a gente começa a entender que, de fato, a natureza ela dá sinais do que é necessário, do que não é necessário. A gente tem essas teimosias. E essas teimosias são obsessões. E é isso que traz os obsessores para nós. Muitas vezes nós não simplesmente buscamos um foco, nós achamos que apenas aquilo que vai nos fazer feliz. É ter um casamento específico, é ter uma vida específica, é ser rico, é ter bastante recurso, é ter fama. Então o que a gente está buscando? É uma ascensão no sentido geral, uma obsessão por recursos passageiros? Essa que é a grande questão. Entrando na pergunta final do vídeo. Se um obsessor está perto de nós, paremos e pensemos, aonde eu estou sendo obsessor com alguma coisa? Porque lembrem-se, uma coisa puxa a outra. Se eu estou atraindo algum, é porque eu estou sendo de alguma forma. E cabe a mim, cabe a nós, termos consciência disso, sem nos doermos, sem nos sentirmos vítima, pisar o pé no chão e falar para a vida, me mostra onde eu estou errando. E a vida vai mostrar, pode ter certeza. Bem, se vocês ficaram com alguma dúvida, estaremos aqui para responder. Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, nos comentários. Amamos vocês e até a próxima.